Estimado, então, por que o golpe militar, 50 anos depois, desperta tantas paixões? Há um aspecto na história que eu pelo menos, estou convencido disso. Tá? Nós temos que ter um pé atrás com os registros históricos. Você conhece a história pela escrita. Pela escrita, e pela imagem. Pela imagem. Tá? Acontece, Neri, que muitas vezes a escrita lá atrás, ela foi feita de acordo com a opinião de quem escreveu. Eu cito, por exemplo, 2 fatos da história de Rio do Sul. Nós temos aí um folclore que faz parte, que está inclusive num dos livros de uma determinada pessoa, autora de um livro, nós temos vários, dizendo, quando ela fala na construção da catedral, ela descreve que um dia uma das torres caiu. Porque existe uma fotografia com uma torre em pé e a outra pela metade. Já vi essa fotografia. Certo? O Dolph tem essa foto. Exatamente. Então criou-se um folclore que a torre caiu numa trovoada. Na verdade, a torre não caiu na trovoada. Foi construído uma e depois a outra. Neste dia, nessa noite em que deu uma trovoada, madrugada, o que existia na época? Os andaimes eram feitos de madeira, em volta da torre, ia subindo. O pessoal, no final do expediente, deixaram tijolos prontos para os pedreiros botar, a caixa de cimento, e a tempestade derrubou, caiu aqui no chão, o pessoal pensou, está caindo a torre. Um andaime de madeira, caiu Exatamente. junto e tal, claro. Doutor Gino Delotto, que morava aqui ao lado do Correio, A era casa o onde engenheiro da obra, exatamente, foi chamado com urgência, e a filha dele, que agora me foi o nome... A Irene. A Irene foi junto com o pai, e ela conta, e ela é testemunha ocular do fato, Levi Dalfovo também, que disse, não caiu coisíssima não. O que caiu é que o andaime mexeu, tremeu lá e caiu alguns tijolos que estavam guardados para ser usado no outro dia. Esse é um fato. Quer dizer, tem livros que dizem que a torre caiu. Nós temos um outro livro, eu não vou entrar no nome do autor e nem da instituição, mas tem um livro muito conhecido, um livro muito bonito, bem feito, que foi feito para comemorar um aniversário de uma importante instituição aqui de Rio do Sul. E nesse livro tem uma passagem que envolve a minha pessoa, um gesto que eu fiz na época. Está completamente errado, mas vai para a história dessa forma. E assim é o golpe de 64. Exatamente. O que aconteceu, Neri? As comunicações na época, elas eram extremamente diferentes de hoje. E os grandes veículos de comunicação acabaram apoiando o golpe. Tá? Consequentemente, havia censura. Tinha jornais que tinham matéria censurada, eles botavam receita de bolo, saía Jornal do Brasil, receita de bolo, era matéria que tinha sido censurada, Tribuna da Imprensa. Tá? E na verdade, Neri, veio uma geração, veio 2, veio 3, tendo acesso só à informação que interessava que fosse divulgada. Porque se você saísse fora mijasse fora da pissorra, como se diz, se ralava, meu amigo. Tá? A verdade é que torturaram, prenderam, expulsaram. José Serra e Fernando Henrique Cardoso foram exilados políticos. O Fernando Henrique Cardoso ficou muito tempo no Chile, o Serra na França. E assim outros líderes que hoje estão em partidos de centro-direita ou de centro-esquerda, eram líderes na época que foram exilados. Sim, o José Serra, na época do golpe, era o presidente da UNE. Presidente da União Nacional. E a Dilma era guerrilheira, presidente do Brasil. Então, a coisa foi feita dessa forma. E o que se vendia era a ideia de que era uma coisa necessária, que tinha que ser feito. E eu hoje estou praticamente convencido, não há nenhum registro, absolutamente nenhum registro testemunhal, fato concreto, que possa dar margem à afirmação de que o Jango ia transformar o Brasil num país comunista. Isso é história para boi dormir. Esse foi o artifício utilizado por quem estava para justificar o golpe. Então havia um preparo de um golpe do pessoal de esquerda. Porque o Jango não era de esquerda, né? Não, o Jango não era de esquerda. Havia um temor de que pudesse haver. Mas hoje você vê os novos livros, não se encontra nenhum tipo de informação. O próprio Jango, no discurso dele, no famoso discurso que ele fez na véspera do golpe, que ele falou nas reformas, a verdade é que
reforma sempre foi alguma coisa mais ligada à esquerda, não ao lado conservador. O lado conservador quer conservar. Isso é que tá. E aí isso aí assustou um pouco o pessoal. E dessas reformas, o que você lembra? Essas reformas meteu um pouco de medo? Talvez Sim, foi isso? sim. O discurso que o Jango fez, agora foi recentemente divulgado, inclusive o Roberto Requião, para homenagear... Senador do Paraná, é. ex-governador. Fez um pronunciamento muito interessante no Congresso Nacional, no Senado Federal, em que ele diz que se nós tivéssemos tido as reformas que o Jânio pretendia fazer, e depois ele renunciou, e o que o Jango depois prometia ou tinha interesse em fazer, o Brasil seria outro hoje. Tá? Agora, há um aspecto, Neri, por exemplo, que eu também concordo em gênero, número e grau. A coisa estava, em 64, bagunçada. Alguma coisa precisava ser feita. E eu acho que tem muita gente que está convencida, eu sou um dos que estou convencido de que o Jango não tinha mais o domínio da situação. Aí, sim, você tinha o risco de daqui a pouco o maluco do Brizola... Podia virar uma guerra civil? Exatamente. Poderia, poderia. Então, aí é aquelas coisas. O problema é que a coisa se estendeu, né? Estendeu por 21 anos e... 20, 21, 25 anos. E quais eram as reformas? Você tinha um bilhetinho hoje do programa? Eu anotei, eu achei interessante. Eu anotei para recordar aqui. As reformas de base que ele cita no discurso, esse famoso discurso dele, que é um discurso desse tamanho. Foi na Central do Brasil esse discurso, né? Discurso da Central do Brasil. Ele queria fazer a reforma tributária, a reforma agrária, a reforma urbana, a reforma bancária, a reforma eleitoral e a reforma do capital estrangeiro e a reforma administrativa. E dos preços dos aluguéis também. Essa é na reforma urbana. Tá, ela entra na reforma urbana. Aí entra junto, né? E isso aí assustou. Assustou a direita, assustou os A conservadores. Revolução pode ter começado ali? Sim, com certeza. Eu não digo que ela começou. Ela foi a gota d'água. Foi a gota d'água. Aí, eu acho que aí os caras disseram, olha, ou a gente toma conta ou o cara vai dar uma virada nesse país. E aí o que ia acontecer? A verdade é que foi divulgado somente agora, este ano, pesquisa do Ibope feita na véspera do golpe, em que o Jango tinha 76% de apoio popular. Pesquisa do Ibope. Ele tinha o povo com ele, Tinha então. o povo com ele. O povo com ele, sem dúvida nenhuma. Ele era o quê? Vamos dizer assim, vamos lembrar um pouquinho. Um nó de Pelicete? Não sei se... Para chegar... Não, nó de assim... Guardadas as devidas proporções. proporções. Sim, não, entendo. O cheiro do povo, vamos dizer assim. Talvez isso. Mas eu acho que o Nod era mais firme. O Jango, eu tenho lido muito, porque em 64 eu estava com 16 anos. Claro. Eu não participava ainda. Eu tinha 10. Depois, sim. Depois a gente, 68, AI-5, aí eu já era estudante em Brasília. Nós vamos conversar sobre isso também. Aí sim a gente começava a acompanhar. Só que tu não tinha informação, porque era absolutamente proibido. O que chegava na tua mão para você ler, amigo, era coisa defendendo e justificando, e os homens iam matar padre, iam comer criancinha, e vão acabar com a Igreja Católica, e vão acabar com a propriedade. Isso não foi verdade, isso não é verdade. Agora, o Jango era um homem de muitas propriedades rurais, vamos dizer assim, na área rural, né? Ele era Acho que ele tinha muito. Ele era um estancieiro gaúcho e tinha propriedade no Uruguai, inclusive, tanto que ele morou muito tempo no Uruguai. Né? Ele era um estancieiro lá do sul do Rio Grande, um criador de gado. O Jango usava bombacha, tem fotos dele de chapéu, de tomava gaúcho, chimarrão praticamente todos os dias, tal, né? Muito namorador. Muito namorador. Eu vi uma foto, estimado Aldo Nestor, durante a semana passada, aí, quando estava passando essas matérias, e um jornal nosso, Santa Catarina, parece que foi Diário, não tenho certeza, que está uma fotografia de um grande empresário de Balneário Camboriú, na praia naquela época, imagina só, Balneário Camboriú não tinha praticamente nada, só tinha areia e mar, água. O Jango sentado, com o filho João Vicente, hoje que está vivo, dando entrevista no Brasil afora aí, e esse empresário, que eu esqueci o nome agora, do lado, que é o que proporcionava a vinda dele para Balneário na casa dele, era o empresário que acolhia o Jango. Porque o Jango depois tinha uma casa em Balneário Camboriú. O Jango tinha uma casa, isso aí eu lembro.
Passava um aviãozinho em Camboriú, que não tinha avenida na frente, os carros transitavam na praia e tal. Era naquele lado, do lado sul da ilha ali, como é que é em Camboriú? Lá do Marambaia? Do lado do Marambaia. Para baixo do Marambaia, um pouco ali, onde tem uns restaurantes, ali era a Casa do Jango. Aliás, ali tem uma estátua, como aquela do poeta lá no Rio de Janeiro, num dos bancos da praia tem uma estátua do Jango sentado com o João Vicente de bronze, João Vicente ao lado dele. O Jango morava exatamente naquele... E essa foto, talvez até essa foto estava no jornal. Agora, eu publiquei no blog, uns tempos atrás, uma outra foto, do Jango em Rio do Sul. O Jango em Rio do Sul. O Jango em Rio do Sul, jantando na Cabana dos Compadres. Que era ali embaixo hoje, onde vamos lembrar onde é que é, aqui perto, onde é onde era a distribuidora Antártica? Antártica, ali, Rainha né? do Vale. Na frente do Thomas Peixe, vamos dizer Na frente assim. do Thomas Peixe ali. Thomas, exatamente. O açougue do Beca, né? Ali, a Soft House, ali na frente. Ali ele passou aqui, ele não era presidente ainda, ele era vice. Ele passou aqui em direção ao Rio Grande do Sul, de carro, e subia, passava aqui, subia a serra, lá do travessão aqui, e descia. Ele com o filho, e ele era ligado ao PTB e se reuniram. Então tá ali o Walter Rossen, o Danilo Schmidt na foto. O Danilo era um guri. Um guri, tá? Um guri. Recepcionando o Jango na Cabana dos Compadres. Estava comendo um churrasco ali e tal. Aliás, essas são histórias, né? Como nós temos fotografias do Luiz Inácio Lula da Silva, Sim, na ministra, na mesa 11, o Hélio Floriano entrevistando ele. Exatamente. Ali. Aí depois ele recebeu Quando era sindicalista, barbudo, só candidato. Ganhou uma faca de churrasco de presente do Odilão Claudino, que eles foram passear ali, o Odilão viu ele ali na Casa das Tintas, ali embaixo da Casa Pérez, deu uma faca de presente pra ele. Por isso, estimado Aldo, fotografia sempre temos que tirar, né? E guardar. E hoje está bem mais fácil, não precisa nem ter máquina. Hoje é celular. Basta o celularzinho na frente. Ô, estimado, os militares, eles tinham um projeto de governo? Não tinham. Ou era um projeto de poder, então? Então era um projeto de poder? Eu acho que, eu não sei se foi um projeto de poder. Eu acho que os militares, né, eles foram a alternativa de quem queria que, nós temos que tirar o homem de qualquer jeito. A alternativa era os militares, pegar força. Tá? Porque no voto ele ia levar, não. No voto ele levava. Levava. O Tancredo, o Castelo Branco, que foi o primeiro presidente militar, né? Primeiro presidente militar. Ele falava, ele começou o governo dele falando em eleições em pouco tempo. Quer dizer, a proposta era ficar uns 2, 3, 4, 5 anos e fazer eleições gerais no Brasil, dar uma consertada, botar a coisa no lugar, só que levou 20 anos. Mas ainda no sistema parlamentarismo ou já prevendo o presidencialismo? Não. O Jango já tinha corrido com o primeiro-ministro. Com o primeiro-ministro? Com o Tancredo, no caso. O Tancredo ficou 1 ano e pouco como primeiro-ministro. Aí ele conseguiu maioria no Congresso lá e acabaram. Na verdade, nunca ninguém votou sabendo que tinha parlamentarismo. O parlamentarismo foi um artifício usado naquela época para os militares aceitarem a posse do Jango, senão eles não aceitavam.